baseado nisso, né, nós vamos entrar hoje neste desenho propriamente dito projetivo, né? O que significa o desenho projetivo? Mediante a tudo que a gente já comentou e o que a nossa ementa lá, né, dos primeiros dias de aula, nos falavam que a gente tinha que conhecer aqui. O que vocês acham? Aceito sugestões. O que significa? É a pergunta mesmo, que eu não escutei. Hoje nós temos que começar a estudar desenho projetivo. O que significa? Desenho feito em diálogo? Projetar, né? Todo desenho feito no diálogo, no caso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto diálogo? Isso, os desenhos que são lá feitos, né, projetados no diedro. O que o Charles respondeu que eu não entendi? Não, eu digo, projetivo vem do verbo projetar, né? Tem a ver com Isso, projeto, uma coisa. isso. Gostei. Boa. Porque sempre que aqui em matemática e em física, né, a gente não conhecer o que significa, né, matematicamente ou fisicamente falando, a gente pode pegar o nosso subterfúgio lá da língua portuguesa, né, que foi o que o Charles fez. Projeções. Então, desenho projetivo é aquele desenho baseado nas nossas projeções. O Rafael falou aqueles do diedro. Bom, sabemos que existem 4 diedros, não é isso? Isso. O que significa os 4 diedros? Os rebatimentos. Os rebatimentos. Ou seja, significa que eu vou mostrar esta peça aqui para vocês, cilíndrica, né? Maciçada, e vocês vão poder fazer a representação dela para mim em todas as dimensões. Porém, desenhadas em que plano? Plano frontal inicial? Isso, ou seja, no primeiro diedro. Porque a gente sabe que existem 4 diedros. 4 diedros nada mais, nada menos significa que é aquele eixo, né, matemático que a gente tem, né? Não é isso? Sim. Sim, né? Então, aquele eixo, Sim. né, x, y, aquele eixo que a gente tem imaginário, né, onde sabemos que no marco zero é como se nós tivéssemos um ponto dando a origem para uma reta infinita, porque esse é o conceito de reta, né? Ela tem uma capacidade infinita. Oi? Achei que era aqui. Bom, então ela tem uma capacidade infinita. Então, este primeiro diedro é aquele que a gente consegue desenhar, né? Aquele que é possível a gente colocar ali para o nosso espectador o desenho, né, dentro, né, de uma folha ali que ele possa fazer a leitura em todos os planos em um único. Bom, então, com base nisso, podemos, enfim, começar a entender o que a gente vai falar. Bom, o desenho projetivo, eu botei aqui para vocês terem lá uma guia, né? O que é o fundamento dele? O fundamento dele são as projeções mongianas, né? Padronizações técnicas, diedros e planos. Gente, voltando. O que são as projeções mongianas? Que São as vistas, são as vistas frontais, laterais, lateral direita, lateral esquerda. Isso, porque quem é que fundamentou isso que nós estamos aqui conversando há uma semana? Foi o Gaspar Monge, não? Isso. Isso. Então, este, né, matemático, ele fundamentou, ele equacionou a reta, ele conseguiu definir, né, a equação da reta, delimitar a região, né, do ponto. Enfim, ele teve todo o fundamento da geometria que a gente conhece aí por geometria mongiana, né, aquela geometria espacial, não é isso? Então, aqui, né, quando eu falo para vocês que o fundamento desse desenho projetivo, ou seja, desse desenho, né, todo com minúcias, né, de detalhes, né, conforme ele é mesmo, né, nas projeções dele, nos parâmetros que de fato ele tem, é baseado nisso.
As padronizações técnicas, que referência está se fazendo? São tudo aquilo que a gente tem normatizado, né? Eu posso sair desenhando no plano, no diedro, enfim, de maneira desordenada? Não, Não. né? No caso, né, da geometria em si, falando aí do modelo matemático, se eu sair daqui para qualquer outra parte, vai ser sempre o mesmo fundamento. O ponto é ponto, a semirreta é um segmento de reta delimitado por 2 pontos, paralelas, né, são 2 linhas quase que sobrepostas. Enfim, os nossos conceitos matemáticos vão nos acompanhar. A questão de padronizações técnicas está se referindo inteiramente ao nosso caso aqui, desenho de peças. Então, tudo aquilo que a gente vai levar de conceitos, assim como naquele primeiro momento, né? Nós vimos o que era uma planta, o que era um projeto, né? O que era um projeto definitivo, um semiprojeto, não era isso? Um croquis, né? Aquilo tudo para que se fosse respeitado aquelas sequências, a gente tinha ali padrões, normas técnicas, né, que faziam com que as pessoas respeitassem a fidedignidade, digamos assim, daquele documento que estava sendo apresentado, né, dava uma certeza de legitimidade. A mesma coisa aqui. Então, essas padronizações que eu falo aqui é inteiramente voltada ali como que vai ser atuado no nosso desenho, naquele projeto, né? E os planos e diedros é o que a gente já está comentando. Bom, então tá aqui, né? Se vocês precisam aí de uma definição de diedro, dou uma para vocês. Vou botar mais para cá para que a gente possa ler. O que são diedros? Então, dentro aí de uma definição, né? São regiões do espaço tridimensional compreendidas entre os semiplanos horizontal e vertical. Quantos diedros? 4 diedros. Bom, quem são semiplanos? Para que eu tenha 4 diedros, significa que eu estou admitindo 4 planos. 4 planos. Então, estes planos, né, cada um destes vai nos dar uma representatividade do nosso diedro no tridimensional do qual estamos falando. Ou seja, nós podemos colocar a nossa peça onde quer que a gente necessite, não é isso? Correto, né? Então, olhem aqui a figura para ver se vocês entendem a definição. Gente, por que o primeiro diedro é aqui? Por que a nossa sequência é essa? Por causa das vistas, né? Uma vista frontal no primeiro diedro, uma lateral esquerda no segundo diedro. Daí tu tens uma outra perspectiva que é a do quarto, que é a do quarto é no plano direito, né? Isso. E a do terceiro eu não lembro. Isso. Ou seja, em outras palavras, por exemplo, isso tem tudo a ver, né? Agora, em seguida, a gente já vai ver a questão dos sinais, né? De como que funciona aquilo dentro dos diedros, que também tem a ver com aquela questão dos nossos eixos, né? Não é que tem a ver, é isso, né? A gente tem ali registrado, né, que um lado ali vai nos dar projeções positivas, ou seja, aquelas primordiais, não é verdade? E as demais vão ser os rebatimentos. Então, quando a gente faz aquele jogo de sinais, é simplesmente uma comprovação daquilo que a nossa vista enxerga. Bom, essas setas aqui que estão sendo mostradas significa o quê? Que se nós fôssemos fechar esse desenho, ele ficaria completamente sobreposto, não é? Dando uma dimensão, né, para a nossa peça. Quem é que concorda? Correto?
Correto, né? No momento que eu vou fazendo as projeções ali do meu desenho, das minhas peças, automaticamente aquelas setas que indicam, né, a posição de fechamento dão aquela ideia de sobreposição, que é o que vocês veem naquelas figuras das quais existem lá nos desenhos mecânicos. Se vocês forem ver, a peça é feita normalmente ali em torno de 3 vistas, né? Então, se vocês fossem fechar tudo aquilo naquela sequência do diedro, vocês conseguiriam ter a peça no formato dela original? Sim ou não? Sim. Preciso do sim para prosseguir ou do não para prosseguir também. Sim, né? Sim. Sim. O que a gente consegue ver também, que não está dito aqui, mas que é fundamentado aqui, na matemática, né, e no desenho. O que a gente vê falar muito hoje de impressões 3D. Já ouviram falar? Nesse caso aí, para tu conseguir ter essas 4 vistas, representa que o desenho está num retângulo ou num quadrado, né? Isso, porque o que acontece? Quando tu entende como coloca o teu desenho, né? Aquele eixo que eu brincava aqui com vocês, né? Quando tu coloca esse eixo aqui dentro do teu eixo e automaticamente dos teus planos ali do teu diedro, tu consegue ver o que em cada diedro, qual vista tu está. Então, ou seja, no plano já partindo para o tridimensional, tu consegue ver coisas que se tu olhar o desenho assim, tu não consegue fundamentar, né? Tu não consegue ter aquela visão. Então, por isso que eu digo para vocês, este é o princípio, né, da impressão 3D. É exatamente isso que acontece. Ou seja, tudo aquilo é projetado e impresso de modo que quando tu chegue, né, na conclusão daquele desenho ali, né, que foi impresso, tu tens o formato original da tua peça, né? Então, baseado em desenho projetivo, né? Geometria mongiana. Então, tá aqui, né? Mais explicações, digamos, né? Algumas convenções aqui adotadas. Convenção A, baseado nesse desenho aqui que a gente acabou de analisar. Pontos no espaço representados por letra minúscula. Exemplo A. Então, aonde está os pontos minúsculos que estão no espaço? Aqui, né? Ó, eu não tenho um A aqui, ele está no espaço, não tá? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, projeção vertical dos pontos representado por letra minúscula com, vamos ver o que ficou aqui, com apóstrofo. Bom, cadê a letra com apóstrofo, gente? O que é um apóstrofo lá na língua portuguesa, primeiro? Ai, ai, ai. É um apóstrofo. Aquela vírgula que tem em cima, ao contrário. Isso. A vírgula, entre aspas, aquilo é um apóstrofo, né? Então, o que é representado ali com aquela letra minúscula, com o que parece ser uma vírgula, é um apóstrofo. Então, aquela leitura ali, né, nos representa tudo que for vertical, projeções vertical, por letra minúscula com o tal apóstrofo. Aonde que está? Aqui, né? Este A minúsculo tá verticalmente? Com certeza, né? Sim. Sim, com certeza. Então, a projeção horizontal dos pontos é representada por letra minúscula sem índice. Aonde está a projeção? Letra minúscula sem índice. Aqui, né, gente? Aqui, ó. Estão vendo onde o cursor está passando? Sim ou não? Sim. Sim, aqui, né? É correto falar isso? É. Pois eu sei que, eu já falei que letras minúsculas, né, representam eixos. Até aqui, tudo perfeito. Eu já disse que letras com apóstrofo representam verticalmente.
Correto. Tá aqui. Este A com índice 0, ele é a origem. Foi colocado aqui para que vocês entendessem a projeção. O que é? Que figura formou-se aqui? Retângulo. Um retângulo. Aqui embaixo a gente vê um outro tipo de projeção, né? Hã? Sim. Né? Eu poderia chamar isso aqui de 1/4 da circunferência? Sim. Sim, sim, né? Então, já nos dá uma ideia do que é a nossa figura. Então, até ali tudo correto, as convenções que foi definida lá pela nossa bibliografia. Bom, no caso ali ela tá virando, tu tá tendo no quarto diedro, tu tá tendo uma vista superior, né? tendo o quê? Tu tá tendo uma vista superior nesse giro dela, nesse 1/4 de giro aí. Sim, porque o que acontece? Se eu fosse falar apenas da geometria que nós estávamos vendo que era descritiva, né, que era no plano, te lembra? Sim, Nós sim, teríamos sim. só isso aqui. Com este aspecto aqui, a gente consegue ter a projeção disto e entender que a nossa figura tem mais detalhes, né? Sim. Sim. E que não é apenas um retângulo, né, de maneira simplista. Bom, com base nisso, a gente pode, então... Opa! Ah, aqui, faltou, né? A projeção dos pontos representada por letra minúscula sem índice seria, né, a projeção horizontal, já falamos. A linha de terra LT é a reta de interseção do plano horizontal com o plano vertical. Vamos analisar onde está a reta. Qual seria a nossa linha reta? Linha de terra, desculpa. Vai do Então, L tá ao aqui, T né? lá no... Então, tá aqui, LT, linha de terra, ou seja, é aquela linha, né, que se nós fôssemos fazer a sobreposição aí dos nossos planos, né, seria essa linha aqui que encosta no plano, entre os dois planos. Bom, a projeção dos pontos sobre a LT é representada por uma letra minúscula com índice. Então, tudo isso conforme a gente já pôde observar ali, já comentou. Outras questões a serem levadas em conta. O que significa as projeções mogianas que nós temos que começar a entender? Bom, o método das projeções mogianas, ele vai consistir em determinar duas projeções cilíndricas ortogonais. O que significa ortogonais, gente? Ortogonal. Ortogonal, ela no caso, a 90 graus. Beleza. Ortogonal, um ângulo, né, de 90 graus com respeito, né, ao plano, enfim. Então, projeções aí ortogonais sobre dois planos perpendiculares, um plano horizontal, PH, e outro plano vertical, PV. Então, está aqui, ó. Estão vendo o ponto A aqui? Sim. Sim, né? Por exemplo, Sim. aqui onde eu tenho a linha de terra, né? Eu tenho representado aqui 4 diedros. Eu tenho a representação do ponto A, que ele está de que jeito do meu plano? Quando eu virar aqui, ó. Ele está ortogonal ou não? Exatamente. Então, a gente começa a entender a importância do rebatimento desse diedro. Porque o que acontece? Quando olhávamos o plano naquela figura bem mais simplista, a gente não conseguia enxergar a ortogonalidade deste ponto, né? Parece que não de maneira tão clara quanto ficou aqui, concordam? Uhum. Então, mostrando, né, a importância de que é as projeções, né? Porque aqui a gente consegue, então, fazer o giro ali no diedro, ou seja, colocar ele no tridimensional, né? No 3D, e aí ele começa a fazer algum sentido aí das nossas definições. Bom, então, o que significa o rebatimento aí do ponto?
perspectivas, né? Ou seja, as projeções do ponto, rebatimento do ponto do plano horizontal sobre o vertical e, por fim, a planificação, que é o que a gente teve aqui, né? A gente rebateu esse ponto. Primeiramente, a gente teve a projeção dele. Notem, está projetado? Sim. Sim, né? Depois a gente teve, então, do plano horizontal sobre o vertical. Ele estava, parece que no plano... Somente no plano horizontal, né? No primeiro momento, não? Sim. Sim. Então, ele foi rebatido, ó. Tá mostrando aqui, né? Já partiu para outro plano. E a planificação? Uma vez rebatido, ele está totalmente no outro eixo. Beleza? Sim ou não? Sim. Sim. Bom, com base nisso, eu tenho que entrar em épora. Quem é que já ouviu falar de épora? Eu já ouvi falar. É um gráfico, né? Então, exatamente. É a representação gráfica que a gente vai ter aí após a gente fazer toda aquela mudança, né, aquele giro ali no diedro e fazer aquele rebatimento do ponto lá, denominado um ponto qualquer, no nosso caso aqui o ponto A. Isso é como se fosse o conceito, né, de épora. Então, todas as figuras tridimensionais projetadas, elas podem ser representadas em dois planos e ser visualizadas aí lado a lado. Não é isso que vocês veem nos desenhos técnicos lá de vocês? É isso, né? Aquelas figuras ali que vocês sabem que elas têm todo, né, uma característica aí tridimensional que naquele momento são definidas ali em dois planos. Então, isto aqui que a gente definiu, né, conceituou dentro da nossa linguagem, né, a gente consegue matematicamente analisar deste modo aqui. Então, significa o quê? Uma épora, né? Nós temos aqui a nossa linha de terra. Onde é que era a nossa linha de terra quando iniciamos? Se lembram? Ó, ela era uma linha que cortava, que seccionava os planos, não era isso? Tá aqui, Sim. ó. Então, aqui... Opa! Então, aqui nós passamos a ter, né, uma épora desenhada. Ou seja, temos a linha de terra, que antes, né, ele estava lá naquele sentido, né, do encontro ali dos planos, formando os diedros, né? Nós temos uma abscissa, nós temos uma cota. Quem é esse A0, a linha? É este aqui, gente, que nós tínhamos visto antes. Estão vendo? A0, a linha. Ou seja, aquilo que nos dava uma projeção vertical, não é? Isso. Este pode ser matematicamente representado por uma cota. Correto? Correto. Correto, né? Se nós fôssemos medir lá uma alvenaria, né? Poderíamos pegar no canto da parede, por exemplo, que nem aquelas trenas que a gente tem lá, a laser, né? Coloca ali, nós conseguimos ter a altitude, né? A altimetria que a gente chama, ou então simplesmente uma cota medida ali com trena. Bom, e o afastamento, que seria o A0 ao ponto A? Em que sentido é esse afastamento? Antes de nós olhar a figura. É quando ele já faz o rebatimento para ficar vertical. Isso, então o ponto A0 ao ponto A, ó. Nós já temos esse ponto aqui rebatido, né? Dando ali a profundidade da nossa peça, ok? Ok. Ok, né? Então, aqui já começamos a ter alguns conceitos aí do nosso desenho técnico que nos interessa e muito, tá? Que eu já vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, o que ele já nos diz aqui? Bom, ele chamou essa linha de terra, né? Ele diz que tem que ser, as normas, né? Nos dizem que tem que ser traço fino contínuo. Isso é o quê?
Significa o quê? Que eu estou já começando, junto com os meus modelos matemáticos, começando a conceituar o quê? A nossa padronização técnica de desenhar, né? Lembram que a gente tem uma hierarquia das linhas? Temos uma hierarquia do que vai ser contínuo, do que vai ser tracejado, do que vai ser traço né, cheio, o que vai ser traço fino, né? Então, isso pertence à nossa hierarquia. A linha de chamada, que é esta aqui, desculpem, que é esta aqui, ó, pontilhada, estão vendo? É traço fino interrompido. O que é esta linha de chamada? Lá no desenho, dentro do diedro. A linha de chamada é onde vai a cota, né? Isso, é a nossa linha de cota. Ou seja, isto aqui, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse. Isto aqui, ó, pertence à nossa linha de chamada. Então, sempre pontilhado, né, e fino o tracejado aqui. Bom, até aí já conseguimos conceituar, então, épura, né? Voltando. Opa! Seria a representação gráfica obtida após o rebatimento, né? Conseguimos conceituar também as nossas propriedades técnicas ali para desenhar. Podemos seguir. Tudo isso, gente, vai proporcionar, vai nos permitir que as três dimensões espaciais ao ponto vão ser a abscissa, né, distância do ponto à origem. Voltamos lá. Onde é que está o nosso ponto? Está aqui, né? A distância até a origem, isso vai ser a nossa abscissa, que também está colocado aqui, ó. Depois, nós vamos ter também o afastamento, que a gente já tinha definido, né, há pouquinho, que seria a distância do ponto ao plano vertical da projeção. Nós já definimos esse afastamento quando a gente analisou aqui, né, a origem, né, até o ponto em específico. Isso já era um afastamento. E a cota, né, que é a distância do ponto ao plano horizontal de projeção. Então, mostrando aqui, né, do ponto ao plano horizontal, ou seja, o rebatimento aquele, né, de acordo à origem do eixo. Então, como que a gente conseguiu conceituar isso? Olhando o desenho, não é verdade? Se pegássemos esse desenho aqui, nós não conseguimos tirar todas as conclusões que a gente tem anotado ali? O que vocês acham? Consigo ter a cota? Só olhando o desenho, consigo. Eu olho para cá e imagino, por exemplo, como eu falei para vocês, uma alvenaria aqui, um piso, né? Ó, tem um canto ortogonal, consigo ter uma projeção de linha de cota. Consigo ter o pé direito, conforme queiram analisar aí o que se chamaria isso, né? Consigo ter a projeção do eixo aqui. Então, todas essas conclusões aqui, que a épura, né, nos permite, pelo seu conceito, nós também podemos ter ali de modo bem visual. Bom, entrando em dimensões espaciais, a gente precisa ver isso com relação a quem? Ao ponto, né? Tudo na vida é com relação ao ponto, aqui na matemática. Ponto, reta, tudo tem a origem. Se fosse lá na química, tudo é a origem aonde? No átomo, não é isso? Que é a menor partícula elementar das coisas, ou seja, um ponto. Correto? Ou tô... Correto, né? Aqui é a mesma coisa. Então, vejam que pode mudar um pouco, atenuar, né, a nomenclatura, mas tudo vem do mesmo fundamento deste modelo matemático. Então, a gente precisa, para correlacionar, né, para ter essas dimensões espaciais, a gente precisa ter a questão dos sinais, que eu falei para vocês lá no inicinho da nossa conversa de hoje. Por que é importante, gente, os sinais? Eu perguntei para vocês, me digam.
O Maicon ri Ele ali, não tá no... sentadinho. Significa, tá no caso, se ele é positivo, se a cota é positiva ou negativa. Parte Isso. do gráfico, né? Isso, porque tudo que quando a gente está tratando de gráficos, os sinais passam a ter fundamental importância para tudo. Que é isso que o Rafael tá falando aí para gente. Ou seja, no primeiro diedro, tudo está representado daquele modo, né, bem convencional, que é o que o nosso olho enxerga de acordo se nós estamos vendo as coisas à frontal. Quando nós precisamos fazer um rebatimento, né, e dar ali uma profundidade, um vazado, enfim, nisto, a regra dos sinais é importante, que nem nós fazíamos antes lá na escola, a mesma coisa aqui para a questão dos nossos desenhos. Então, por que a gente tem que adotar convenções, que eu vou grifar aqui, né? É uma lei isso aqui? Dos sinais? É uma lei? Não. É uma convenção. A gente está falando, é que nem quando estudamos lá física, né? Provavelmente eu vou estudar alguma coisa disso com você se eu for fazer comandos hidráulicos. Lá nós temos algumas convenções de sinais. Se a gente achar negativo no cálculo de uma linha pressurizada, por exemplo, significa o quê? Que eu arbitrei errado. Que eu achei que as minhas forças estavam indo para um sentido e não. Então, isso aqui também, por isso que eu quero que vocês fiquem bem frisados na mente, né? Uma convenção não é uma lei. Ou seja, nós, para fim de modelo, né, de cálculo, de desenho, né, enfim, é um modelo matemático. A gente define isso como sendo ali convencional, né, bom que seja naquele esquema que estamos usando. Então, os sinais vão ser bons para quê? Para saber a posição de um ponto quanto aos diedros, perfeitamente correto, né? Porque sabemos que se é um rebatimento, que nem o Rafa falou, saber aí aonde se encontra, né? Em que sinal está, nos remete então ao diedro, né? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto diedro, de acordo com essa nomenclatura. E também para representar um ponto em épora. Voltando, gente, o que é épora? O que é épora que falamos agora? Representação gráfica. Exatamente, representação gráfica. Então, óbvio, né? Se nós sabemos, se nós entendemos a primeira aqui, não precisaríamos nem dizer a segunda. Então, para obter-se um gráfico, ou seja, colocar isto, né, dentro das 4, né, dimensões, a gente precisa ter essas convenções aí ligadas. Bom, como é que está sendo representado esses diedros aqui? Em que plano? Bom, o desenho colocado aqui, que é um esquema, né? Matemático, estão vendo? Sim. No primeiro aqui, na letra A, né? É como se eu estivesse representando os diedros, né? Por uma ironia até, no plano, não é isso? Naquele plano convencional, né? Como se este desenho como um todo, para explicar isto, estivesse aqui no primeiro diedro. Concordam? Sim. Sim, né? Sim, foi desenhado assim. Então, o que está nos dizendo aqui? Que o primeiro diedro, cota e afastamento é positivo. Estou certa em ter representado assim ou estou errada? E por quê? Tá certa por causa que ele vai, no caso, a cota ela sobe, né? Então ela é positiva. Beleza. O afastamento ela vai sentido positivo também. Beleza, perfeito, Rafa. Por que o Rafa está certo, gente, em outras palavras? Cota é sempre relacionada a que eixo? Vertical, não é isto? Sim ou não, gente? O Rafa já entendeu, preciso que os outros me digam se entenderam. Correto? Sim, vertical. Sim, vertical. E afastamento, correto. Afastamento é tudo aquilo que vai dar origem, né, ao infinito, se necessário, no eixo horizontal. Então, a figura está corretíssima, perfeita.
Cota e afastamento neste diedro é positivo. Então, se eu pegasse uma referência de cota e afastamento com ambos sinais positivos, eu estaria começando o meu desenho em que diedro? Primeiro. Tá? Indo para o segundo diedro. Cota é positiva e afastamento é negativo. Por quê? Não vale mais o Rafa. Ué, não vale mais o... Por que Acho aquilo que é porque a cota continua na vertical, o afastamento no sentido contrário. Isso. Lembre-se que o nosso, apesar da nossa disciplina aqui ser desenho, nós nunca abandonamos quem? A matemática e a física. E a matemática diz... Uma perguntinha só, se o afastamento fosse, no caso, mais 40, um exemplo, ele passaria representar no segundo diedro menos 80? Como O assim? rebatimento ou não? Assim, no caso do eixo de partida ali, do nosso ponto zero. O nosso ponto zero está aqui, ó. Isso. Vou grifar aqui o ponto zero. Ô, Rafa, o que eu quero que tu tenhas em mente? Tá, aqui tá o nosso... Aqui é a nossa origem, tá? Por que aqui é a nossa origem? Voltando lá ao desenho do nosso diedro como um todo. Ó, a origem, sempre no eixo. Sim. Tá. Sim. O Rafa tá nos perguntando... Eu perguntei se no caso fosse um... Vou dar um exemplo. Se fosse 40 a medida ali no afastamento, um exemplo. Tá? Isso, 40, mais 40, tu tens que estar em cima, na vertical acima da origem ou na vertical abaixo? Sinais negativos acima ou abaixo da origem? Para afastamento. Acima da origem. Acima da origem. Beleza. Travou? Deu não. Oi? Não, tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, acima. Falando de cota. Aí, independe. Porque o que acontece? Se a tua cota, que nem tu tá dizendo, é mais 40, não importa. O que vai definir as outras projeções vai ser quem? O afastamento. O afastamento. E vice-versa. Então, por isso que vocês conseguem ver que o nosso diedro... Lembra quando eu falei para vocês das setas que fechavam o diedro e a figura ficava como se tivesse, né, fechada mesmo, né, para formar um todo? Comentei até das impressoras 3D, lembram disso? Por quê? Porque o que acontece? O sentido de fechamento está aqui, ó. Ó, estão vendo? A gente consegue ter essa sobreposição, ó. No caso, no caso, ela pula do 1 para o 4, do 3 para o 2. Não entendi a tua pergunta. O sentido dela é do 1 para o 4, do 3 para o 2. Isso, porque olha aqui, ó. O que eu quero te dizer com isso e que a gente vê e não precisa fazer nem a análise de baixo para entender isso que tu está me dizendo e o que eu ia falar. Se vocês forem analisar, o primeiro e o terceiro diedro, eles são... São iguais, sinais. Eles são iguais com o que diferente? Só muda positivo e negativo. O módulo, né? O módulo. Então, eles... que nem o Charles falou, positivo e negativo. Então, esses dois aqui, eles têm que ter automaticamente, né? A projeção deste vai ocorrer aqui. E estes são... sentidos opostos, no caso, né? Isso. E o diedro 2, o segundo, né? Com o quarto, também, né? A única coisa é a inversão, né? Do que é positivo e do que é negativo. Então, gente, o que é... Isso prova mais uma coisa da matemática, que nada é absurdo. Lembram que lá na matemática, quando a gente fazia mais e mais, qual era o sinal que dava? Mais.
Mais. Quando se fazia menos com menos, qual o sinal que dava? Mais. Mais. Vamos voltar no desenho. Olha que mágica. O primeiro e terceiro diedro estão corretos com esses sinais? Sim. Perfeitamente correto. A matemática está perfeitamente correta. Significa que isto sempre vai ser igual às projeções nos dois, simplesmente com uma inversão de módulo, não é isso? De sinal. Lá na matemática, quando dava mais e menos, era menos. Então, aqui que vai acontecer a outra dimensão. Quem concorda com isso? Quem discorda? Acabamos de provar agora que aquela professora da 6ª série falava pra gente, não entrava, né, na cabeça, é verdade, né? Teve o Alex, por último, agora também, que deu uma... Ah, o Alex conseguiu? Deu uma revisão boa aí, porque tava parado no tempo. Ah, então beleza, aí conseguiu, né? Porque ela parecia que estava, né, viajando, né? Como assim? Então, tudo tá ali fundamentado na geometria mongiana, né? Na questão ali dos nossos eixos, dos nossos planos. Isso tudo está absolutamente correto. Então, por isso que se nós fizermos aquela sobreposição, a peça fecha. E muito bem. Aqui, ó, a gente tem os semiplanos, tá? Gente, uma coisa, o plano é o quê? É um diedro, né? Sim. Sim, o plano todo, né? É ali o nosso diedro. Então, a gente tem os semiplanos. Aqui, a nomenclatura que deu, SPHA, né? Semiplano horizontal anterior. Vamos ver aqui onde é que ele está. Semiplano horizontal anterior. Primeiro diedro. Concordam? Sim. Concordam, né? Depois nós podemos ter o semiplano horizontal posterior, que está aqui, segundo diedro. Isso está perfeitamente correto, porque a gente já comprovou matematicamente que pela lógica, né, e das sobreposições deles, isso aqui, um é o anterior e o outro, obviamente, tem que ser o posterior. Então, quais são os outros dois que nos sobram? Semiplano vertical superior e o vertical inferior, que está aqui na figura ao lado, né? Vertical superior e vertical inferior, que correspondem com aquilo que eu disse antes para vocês? Claro que sim, né? Tá correto ou não? Semiplano vertical superior é igual ao semiplano vertical posterior. Tá aqui. Correto. Semiplano vertical inferior igual ao semiplano horizontal anterior. Correto. Correto. São os 4 semiplanos que a gente pode ter. Eu falei para vocês que ele tinha um rebatimento, não falei? Posso mandar um vídeo? Sim? Pode. A gente tem 2 para ver hoje, se der tempo. Ah, vai dar. É bem cedo. Então, eu vou mandar aí para vocês um vídeo, a gente já vai entender melhor isso neste vídeo. Só um momento que eu vou me achar aqui, gente. Chegou o vídeo? Vamos assistir? Vou fechar aqui o áudio e aí qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Tem áudio. Tem? Eu sem gravar. Então, assim, lá, se alguém ainda tinha dúvida no que era definido lá como o plano e o semiplano, ficou completamente esclarecido, não ficou?
Sim. Ficou, né? Nós tínhamos lá, por definição, né, que isto aqui era um diedro, não é isto? Sim. E, por Horizontal. consequência... Hã? É a posição horizontal e a vertical, né? Isto. Entendi. E, por consequência, nós tínhamos, então, um plano. Bom, aonde está o meu semiplano aqui? Nessa folha que eu deixei aqui para vocês olharem. Aqui. É um semiplano ou é um plano? Semiplano horizontal, né? Plano. E semiplano vertical, certo? Então, isto forma um plano que compõe, que define o meu primeiro diedro. Beleza? Beleza. Tá aceito isso, né? De uma vez por todas, eu acho, por todos nós. Bom, com respeito às caracterizações do plano, né? Levando em conta aqui o nosso... Oi, André, não entendi. Ah, não era comigo. Tá, beleza. Com respeito aí às caracterizações do nosso plano, nós temos outras considerações por demais pertinentes a levar em conta. Quais são? O posicionamento da nossa peça com referência a eles. Aquilo que a gente falou ali de modo maçante, né? Quase que conceitual, a gente conseguiu ver de maneira bem mais clara. O que eu quero dizer com isto? Que tem diferença as minhas projeções. Por exemplo, se a minha, né, levando em conta esta peça, né, se eu estiver paralelo ao plano, estou paralelo aos dois planos? Sim. Sim, Sim. é um conceito. Se eu estiver oblíqua, é outro Não tem a conceito. mesma- Isto. não é a mesma grandeza. Não é a mesma grandeza. E se eu estiver ortogonal, Também é outro plano. também é outro plano. Então, o que ficou de importante ali? Sempre que eu estiver, né, paralelo ao meu plano, eu posso... Lembra que ele colocou um ponto A, né, ali? Como é que faria-se a projeção? Eu tenho meu ponto A aqui, ele está paralelo ao meu plano. Neste caso, horizontal. Eu simplesmente traçava uma reta, né? Uma semi-reta, desculpe. Isso. E eu tinha as projeções, né? Se fosse oblíquo, eu tinha uma figura, né? Distorcida. Ela não tinha... Pode falar. Não estaria na mesma grandeza. Não estaria na mesma grandeza. E se fosse ortogonal ao plano? Também mudaria. Também mudaria. Por quê? Mudaria o segmento, né? Isso, ele nos deixou claro ali. Porque o que acontece? Existiam situações que, se eu fosse fazer a projeção, se daria exatamente, né, paralelo ao plano, ou seja, né, sobreposto no plano, não era isto? Sim. O que significa na prática isso para nós? Esses conceitos que a gente viu, né, e que a gente comprovou ali olhando o vídeo. O ponto de visão da peça, né, no caso. Perfeito. O diedro. Então, a importância de nós sabermos como colocar e como que nós precisamos representar isso, né? Como que a gente representa isso para as pessoas que estão ali compondo, né? Que vão fazer a posterior leitura. Porque o que o Charles falou é exatamente a referência, né? Assim como a gente tem, né, a nossa visão diretora, né? Não sei quem é que já fez aula de tiro. Não era para... A gente não tem o olho diretor? Cada um tem um jeito, não é?
Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Então, a gente tem uma precisão conforme aquele que é o nosso diretor vai nos permitir atingir o alvo. A mesma coisa aqui na questão das nossas projeções, não mal comparando, né, gente? Mas é uma questão de projeção. Então, assim, onde o nosso espectador está posicionado, ou como que nós vamos representar, vai dizer muito do que ele vai fazer. Por quê? Porque se nós não colocarmos no diedro convencionado, ou colocarmos no que a gente pensou, e informar ele lá no selo da planta, no lugar errado, pode remeter ele a outra situação. Concordam? Sim. Imagina a minha referência, né, se representar para ele de maneira oblíqua e ela for paralela. O que vai acontecer com a minha peça? Não vai estar em verdadeira grandeza, além de representar uma distorção, né, que ela não vai ter. Então, essas questões ali achei bem interessante, porque ele conseguiu fazer uma síntese de coisas que a gente vem falando há vários dias. Não sei se vocês concordam. Ficou bem representado ali, né? Bem direcionado. Bem, eu tenho um segundo vídeo. Gostariam de vê-lo? Sim. 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 Ah, assim que eu gosto. Bom, vou enviar para vocês. Chegou aí? Ok? Vou fechar meu áudio aqui para a gente assistir.
Conseguiram? Opa. Conseguiram assistir? Todos já assistiram, gente? Bom, o que eu julgo ali importante? Vamos ver se vocês concordam comigo neste segundo vídeo. A maioria das questões nós já havíamos compreendido, né, ao longo aí da nossa aula, né, a respeito disso. Esclareceu-se um pouco no vídeo anterior e neste, né, de maneira bem contundente, a gente conseguiu então entender. No primeiro diedro, nós temos as nossas vistas numa sequência, quais são? Vista frontal, vista frontal, superior e lateral esquerda. E depois lateral esquerda. Gente, ali ele mostrou a peça em quais dimensões? Na que eu preciso, né? Tridimensional. Não é isso? Sim. No momento que eu faço o rebatimento, ó, né? Em uma vista lateral, ou seja, eu estou saindo do meu plano convencional XY, eu consigo, então, dar uma ideia de profundidade na peça, de espessura, como queiram. E, por isso, depois a gente consegue, por final, ali, traçar as projeções. Ele conseguiu comprovar que, através das vistas, poderia ser feito, então, o inverso, né? Ali no final do vídeo. Ou seja, eu tenho as vistas, coloco aquilo dentro de um eixo. Qual eixo? XY. E ali, então, eu consigo ter aquele retângulo que foi algo, né, que nós primeiramente imaginamos, né? Qual é um exemplo prático que eu posso dar para vocês disso, que vocês também entenderiam se não tivessem visto esse vídeo aí? Quem é que já foi comprar cerâmica em loja de material de construção? Eu já fui. O espelho. O espelho, né? O Rogério balançou a cabeça, já fez isso. O que existe lá? Existe exatamente um diedro acoplado uma vista lateral, não é isso? Que é a qual? Que me rebate. Ou seja, eu consigo ver, né, se aquilo que eu vou comprar, como que vai ficar dentro da minha casa, dentro das minhas alvenarias, que nada mais são do que um diedro. Ele até chegou num dos vídeos, não me lembro se nesse ou no outro, que eles chegaram a comentar, né? Ali que seria lá como se estivesse sendo representado, né, em uma peça da casa da gente. Ou seja, lá nós não temos, né, a questão ali do espectador, a gente não tem essa preocupação. Por quê? Porque a reflexão do espelho, né, lá na física que vocês já estudaram, né, lentes, não era isso? Côncavos e convexos, a gente conseguia, então, ter outro tipo de projeção, né, através de espelhos, que é a mesma coisa, gente. Ou seja, nós estamos ali com um plano e que este nos permite, então, fazer um rebatimento, que foi o que o nosso instrutor ali do vídeo fez, né, daquilo que foi visto, então, feito as projeções. Bom, dentro desses conceitos, eu quero saber de vocês, está claro como que a gente consegue desenhar e representar uma peça dentro do diedro convencionado aqui para nós, o primeiro? Sim ou não? Sim. Nós vamos treinar isso, né? Claro. Sim. Sim? Então, assim, a minha proposta é que amanhã a gente consiga fazer alguma coisa aqui, né, juntos, para que a gente treine isso. E se não fizermos isso, vou ter problemas com os outros professores, né? Preciso fazer isso. Treinar vocês a desenhar. Pode ser? Isso é bom. Uma dúvida, Vivi. Fazendo desenho mecânico é muito bom. É o que interessa, né? Vocês aqui.
né? A gente ficar só de conversa e conceituando não nos resolve nada, porque a gente vai gravar é aquilo que a gente viu, né? A nossa memória é muito aí observadora, né? Pelo menos a minha. Oi? É muita informação para guardar, né? É muita informação. Gente, eu não sei vocês, eu funciono bem com números, assim, eu não sou muito boa de decoreba, então por isso que eu trago os vídeos, né? Sempre pergunto para vocês o que eu preciso mudar aqui, porque a gente não precisa também ficar vocês seguindo o meu roteiro, né? A gente pode ter outras coisas que vocês me tragam aqui de sugestão, porque o nosso objetivo é aprender, né? Eu não sou boa de decoreba, mas eu sou boa do que eu vejo, eu entendo, assim. Então, assim, amanhã, se necessário for, a gente repete um vídeo. Eu achei o vídeo bem interessante, porque parece bem didático, a gente consegue enxergar aquilo que a gente está, né, naquele contexto ali, bem de contextualização mesmo, né, de definições. Então, eu quero fazer esse treino aí com vocês. Alguém tinha me chamado, eu não sei quem foi. Foi o Rogério? Rogério, sim. Fala, Rogério. Uma dúvida da disposição das vistas, frontal superior, é sempre nessa ordem, desenho mecânico? Sempre. Sempre frontal, em cima, superior e baixo? Sempre nessa ordem, por quê? Porque se tu sair dessa ordem, tu está representando um outro diedro qualquer dentro dos 4 que existem, concorda? Pode distorcer a peça. Exato. Então, o que acontece? Nós aqui vamos desenhar no primeiro diedro. É isso que nós temos convencionado dentro das nossas normas técnicas aqui para esse tipo de desenho mecânico. Então, a gente desenha no primeiro diedro, né? E convenciona que no primeiro diedro é daquela sequência que funciona e representa lá no selo. Te lembra lá no primeiro vídeo que a gente viu? Sim. Símbolo, né, de representação do... Se formos desenhar no outro, aí sim tu podes mudar esse roteiro ali de acordo com o diedro que tu estiver desenhando. Uhum. Ok? Então... Eu nunca tinha visto isso, que eu sempre coloco a vista superior em cima. Porque, no meu caso, tem mais detalhes. Sim, mas não, né? Se tu for seguir o regulamento técnico, é daquele modo ali convencionado, né? Segundo aquelas normas lá que a gente tem lá na nossa ementa correlacionada, é aquilo ali. E gozado, né? Tu faz diferente, ninguém questiona? Sempre foi feito assim, já tô 7 anos já fazendo assim. Nossa. Só claro, é desenho de andaime, né? Desenhos maiores e não é detalhistas. Tá, tudo bem, mas tu concorda comigo que não importa? Não, para mim é diferente, é só disposição em folha. Não, sim. O desenho em si vai dando mesmo, né? Mas a sequência, se é um documento, deveria estar especificado em qual diedro e dentro desse a sequência do diedro. Sim. Por isso que eu perguntei se ninguém lá reparou nesses 7 anos aí, porque existe uma especificação que não está sendo... Hã? Agora, se mudar, vai dar problema. Vai redar a cabeça dos andames. Eu sugiro, assim, que tu comente com as pessoas, mas de repente tu mudar, eles vão achar que tu errou. Vai dar nó na cabeça dos caras. 7 anos. Tá... provável que na hora da montagem vai... Mas faz assim, ó, vamos ruim, combinar, né? Assim, quando tu mudar de obra, tu muda, tu desenha certo. Vai ser difícil, né? Ou se tu mandar para nós aqui um desenho aqui com nós que estamos aqui na... Tá bom? Sim, sim. Então tá, gente, Foi até até amanhã. bom não ter mandado nenhum. Então. Não entendi. Foi até bom não ter mandado nenhum. Viu só? Que coisa? Gente, então, mais uma vez, até amanhã, né? Eu espero que se vocês estão com alguma dificuldade... A matéria é simples, né, no meu ponto de vista, mas às vezes, até por esse modo aqui que a gente está, né, conversando, eu não tenho muito subterfúgio mesmo, né, dentro de casa, assim, para poder mostrar isso, né? Então, se vocês tiverem outra ideia, de verdade, me falem, né? A gente precisa de críticas e de mudanças para poder evoluir. A gente não pode ficar estagnado aqui achando que está tudo certinho, redondinho, né? A gente precisa ir. Então, espero que vocês, se achar um novo jeito, pensarem, por favor, me gritem aqui e a gente vai dando, porque sempre há tempo, né?
Beleza? Então, até amanhã. Beleza. Até amanhã. Boa noite Boa para noite. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.